queridos irmãos e irmãs. Quinta-feira da oitava da Páscoa. Vamos refletir dando continuidade ao Evangelho de ontem, dos discípulos de Emaús. Nós vamos refletir o capítulo 24 de novo, mais dos versículos 35 a 48 e ver os desdobramentos das aparições de Jesus. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Quem? Os discípulos de Emaús. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas em seu coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Aqui faz-se uma referência ao quê? Ao Tabor. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Algumas coisas eu já fui dando uma elencada na leitura do Evangelho de hoje, mas há outras coisas que nós podemos refletir também. Como eu falei, o texto está ligado, é a continuação do texto de ontem, do discípulo de Emaús. Depois de fazerem aquela experiência do Cristo ressuscitado, da mesa da palavra, né? Cristo vai falando Moisés e Elias. É a íntima ligação com aquilo que ocorreu no Monte Tabor, onde Jesus estava no Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, e aparecem a ele Moisés e Elias, e ele se transfigura, ou seja, ele se revela como o esperado, como o enviado do Pai. Novamente aqui faz uma referência a isso na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A presença de Cristo estava de maneira, em alguns textos de maneira subliminar, de outros de maneira um pouco mais clara, principalmente em Isaías, o servo sofredor, aquele que dá a vida pelo povo. Nós vamos ver que o anúncio da chegada do Messias já estava presente tanto na lei de Moisés, no Pentateuco, quanto nos profetas e até mesmo nos salmos. "Tu és o meu filho, eu hoje te gerei." Então há diversas citações que nos levam à reflexão sobre o Messias. E aí ele é bem claro, depois de abrir a inteligência dos discípulos: o Cristo sofrerá, porque está escrito. Era necessário que ele sofresse tudo aquilo para libertar a humanidade do pecado, a fim de que a humanidade pudesse estar livre para ressuscitar com ele, nele e para ele. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Ele ressuscita ao terceiro dia. Morre na sexta, sábado e ressuscita no domingo. Lembremos que na cultura judaica, no quarto dia, a pessoa não teria mais chance nenhuma de voltar à vida. E Jesus ressuscita no terceiro dia. Outro aspecto muito importante: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Aqui, provavelmente, a comunidade cristã, nos seus primórdios, teve diversas dúvidas se realmente Cristo tinha ressuscitado, ou se isso era uma fábula, uma criação, um mito.
E os evangelistas têm todo o cuidado para provar que ele ressuscitou. E é interessante que Lucas deixa isso muito claro. Cristo mostra as mãos e os pés, ou seja, as marcas do ressuscitado, as chagas, para provar que era ele mesmo. Por fim, ainda não estavam convencidos. Tocai em mim, vede. Aí poderia alguém pensar, nossa, mas é mesmo assim, pode ser que seja real. Então me dá comida. Eu vou provar para vocês que eu realmente ressuscitei, que sou eu, não um fantasma. Porque provavelmente na comunidade cristã, nos seus primórdios havia grande dúvida, principalmente na comunidade lucana, se de fato ele tinha ressuscitado. E o autor deixa bem claro, ele ressuscitou. Não é uma fábula, não é um mito, não é um conto, ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, como nos diz Paulo. Morrer, todos nós iremos morrer. Agora, ressuscitar, é difícil. Somente ele. E é interessante que, depois dele, todos nós, todos que vieram antes, todos aqueles que virão depois, e nós também, iremos ressuscitar com ele. A ressurreição é aquilo que nos garante a vida eterna. Sem ressurreição não há vida eterna. Por isso nós devemos entender que o pilar da nossa fé se baseia em 3 pilares. O Filho de Deus assumiu condição humana e viveu no meio de nós. Primeiro pilar, que nós celebramos justamente no Natal. Segundo pilar, este mesmo Filho de Deus, homem e Deus, sofreu a sua paixão e morte. Ele deu a vida pela humanidade a fim de libertar a humanidade do pecado original, o pecado que nos matava eternamente. Terceiro pilar, apesar de ele sofrer a sua paixão e morte, ele ressuscita a fim de garantir a nós a vida eterna. A morte não foi capaz de vencê-lo. Ele venceu a morte. A vida vence a morte. Portanto, ele mesmo diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vida eterna. Essa é a maior graça de Deus. E esses 3 pilares são a base da nossa fé. Portanto, não tem como um cristão não acreditar em ressurreição. Não tem como um cristão temer a morte. Não, a morte é passagem. Nós estamos celebrando justamente o período da passagem, o período pascal. Páscoa, em hebraico, quer dizer Pessah. Pessah quer dizer passagem. A Páscoa é a passagem da vida para a morte e da morte para a vida. Todos nós iremos passar por ela. Todos nós. Portanto, nós não temos que temer a morte. Porque se nós acreditarmos piamente, se nós crermos realmente que Cristo ressuscitou dos mortos, também nós iremos ressuscitar. E iremos reencontrar todos aqueles nossos queridos entes, amigos, que conviveram tanto, que foram tão importantes na nossa vida. E também iremos reencontrar aqueles que ficarão aqui também, depois da nossa passagem. E que também um dia farão a sua passagem. E que também um dia nós iremos reencontrar na vida eterna. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não tema a morte. Ela é passagem. Porque para nós, o que vale é a vida eterna ao lado de nosso Senhor, Jesus Cristo. Um grande abraço a todos.